gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui ao terceiro e último vídeo da série sobre a liturgia da missa. Aqui nós vamos abordar a segunda parte da liturgia, que é a liturgia da Eucaristia. E para começar, como sempre, eu vou abordar um pouco a parte histórica. Então, vamos ao vídeo. A Eucaristia no início da Igreja. No Novo Testamento podemos ver claramente a promessa desse que é o nosso maior sacramento, a Eucaristia. Conforme está lá em João capítulo 6, versículo 48 ao 59. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmo. E Jesus, quando fala que não comer a carne do homem, no texto grego está a palavra ostrogon, que quer dizer dilacerar, triturar, moer, ou seja, literalmente é comer mesmo, mastigar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná dos vossos pais, que comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento, não parábola, tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Essa promessa Jesus cumpriu na ocasião da Santa Ceia. Conforme está lá em Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 28, Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Então lá a gente leu primeiro Jesus fazendo uma promessa, aqui ele cumpriu a promessa e instituiu a Santa Ceia, a Eucaristia. Então houve a promessa, houve a instituição e também há o relato dos discípulos mantendo essa instituição, repetindo, celebrando novamente. Seus discípulos preservaram essa instituição, conforme está lá em 1 Coríntios 11, do versículos 23 ao 30. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrai a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então não é uma refeição comum, alimento comum, é corpo e sangue. Que cada um examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, para se examinar a si mesmo antes de receber a comunhão. Ou seja, você tem que estar puro, você tem que se conversar e receber o perdão dos pecados.
Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados, fracos e muitos mortos. E essa última frase aqui, para mim, é essencial. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados, fracos e mortos. Ora, se fosse uma refeição comum, como que ela pode deixar uma pessoa adoentada, fraca e até mesmo matar? Não é uma refeição comum. É corpo e sangue de Nosso Senhor. No período chamado de pós-apostólico, discípulos dos apóstolos enfatizavam a necessidade de manter essa instituição, orientando os fiéis através de cartas. Um discípulo de São João escreve aos fiéis da cidade de Esmirna por volta do ano 107 d.C., dizendo, e esse discípulo é nada mais nada menos que Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, que foi sucessor de São João em Antioquia, foi bispo de Antioquia. Ele escreve nas suas cartas aos esmirnenses, carta à comunidade de Esmirna, né, abre aspas, abstêm-se eles da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem a Eucaristia, não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados, e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbítero, como os apóstolos. Acatem os diáconos, como a lei de Deus. Ninguém faça, sem o bispo, coisa alguma que diga respeito à igreja, por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo ou por delegado seu. Né? Então aqui está, e você vai ver, é recorrente na patrística, né? Esse negócio, uma única Eucaristia, uma única comunhão, uma única igreja, né? A unidade. E nesse outro trecho da carta dele aos Romanos, quero o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, da descendência de Davi, e como bebida quero o sangue dele, que é o amor incorruptível. E outro trecho da carta aos Filadelfos, sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porquanto uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, com o cálice para a união com seu sangue, com o altar, assim como também um é o bispo, junto com o seu presbítero e diácono. Então, Santo Inácio de Antioquia viveu ali na virada do primeiro para o segundo século, foi contemporâneo dos apóstolos. Nós temos também o relato de São Justino Mártir, também viveu ali na primeira metade do século II. Né? São Justino Mártir e outro pai apostólico que defendeu a Eucaristia foi Justino Mártir, que viveu entre os anos 100 e 165, dizendo, abre aspas, este alimento chama-se entre nós Eucaristia, do qual ninguém mais é lícito participar senão aquele que crê que a nossa doutrina é verdadeira e que foi purificado com o batismo para o perdão dos pecados e regeneração, além de viver como Cristo ensinou. Doutrina, batismo para perdão dos pecados, Eucaristia, século II, gente. Porque estas coisas não as recebemos como se fossem pão comum e bebida comum, mas do mesmo modo que Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, se fez carne pela palavra de Deus e tomou carne e sangue e se tornou, né, carne e sangue para nos salvar. Assim também nos foi ensinado que o alimento convertido em Eucaristia pelas palavras de uma oração procedente dele é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou por nós. Primeira Apologia, número 66. Santo Irineu de Lyon viveu ali no final do século II, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto de João. Né? E Santo Irineu de Lyon. Já ao final do século II viveu Santo Irineu de Lyon. Ele foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo e sucessor de João, o apóstolo João, em Esmirna. Escreveu Santo Irineu, abre aspas, assim como a muda da videira
depositada na terra, depois frutificada, e o grão de trigo caído no solo, destruído, ressurge, multiplicado pela ação do Espírito de Deus que tudo sustém, e em seguida pela arte dos homens se fazem dessas coisas vinho e pão, que pela palavra de Deus se tornam a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Assim também nossos corpos alimentados com a Eucaristia, ao serem depositados na terra e aí destruídos, vão ressurgir um dia para a glória do Pai. Então essa aqui está na obra Contra as Heresias, livro 5, capítulo 2, verso 19. Na mesma obra, no livro 4, ele fala: o pão sobre o qual é feita a ação de graças é o corpo do Senhor e o cálice é o seu sangue. Santo Irineu de Lyon, ainda século II. Por fim, um discípulo de Santo Irineu, Santo Hipólito de Roma, era defensor ferrenho da tradição e, ao ver que o Papa Calixto promovia uma reforma litúrgica, escreveu sobre liturgia dizendo, abre aspas, para Hipólito: logo que se tenha tornado bispo, ofereçam-lhe todos os ósculos da paz, saudando-o por ter se tornado digno. Apresentem-lhe os diáconos a oblação e ele, impondo as mãos sobre ela, dando graças com todo o presbitério, diga: o Senhor esteja convosco. Respondam todos, e com teu espírito. Corações ao alto, já os oferecemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor, é digno e justo. E prossiga a seguir: graças te damos, Deus, pelo teu Filho querido. E ele continua. Então aqui, Hipólito, Santo Hipólito de Roma, virada do século II para o século III. Século II, gente. Hipólito de Roma, santo. Inclusive, em um dos vídeos eu falei sobre um interveiro que ele teve com o Papa da época dele, o Papa Calixto. O Papa Calixto fez uma reforma litúrgica e trocou a língua grega, que era a língua da liturgia usada até então, pelo latim. Passou de grego para latim. E Hipólito, que era um defensor da tradição, era tradicionalista, vamos dizer assim, ele teve esse entreveiro teológico com o Papa da época. O Papa queria mudar, ele não queria que mudasse nada. E você vê muitos blogs, aí, sites dizendo que ele foi um antipapa, que ele foi cismático. Idiotice, burrice de quem não conhece a história. Da mesma forma que os dois tiveram uma discussão, uma divergência teológica, eles resolveram, antes deles morrerem, eles resolveram e voltaram às pazes. Não morreram brigados. São dois santos, São Calixto e, diga-se de passagem, São Calixto, um Papa negro e escravo. Né? Negro e escravo. Nós já tivemos um Papa negro e escravo. E Santo Hipólito de Roma, dois gigantes. Então começa a liturgia. Começa com o quê? Preparação das ofertas, ou comumente conhecido também como ofertório. É um rito litúrgico que vem dos primeiros séculos da Igreja, que foi deixado de lado ao final do primeiro milênio. Mas o Concílio Vaticano II o resgatou. Antigamente havia o costume dos fiéis trazerem para o altar as suas ofertas, que iam além de pão e vinho. Juntamente com pão e vinho traziam outros alimentos, animais vivos, dinheiro, joia, etc. Tudo para ser repartido entre os mais pobres e para manter o presbítero. Lógico, o padre não recebia salário, o padre vivia de doações. Né? E um detalhe interessante, dessa época aqui, desse período, foi mantida até hoje uma tradição ali dentro da liturgia, que é aquela ação do padre lavar as mãos antes dele consagrar. Então ele recebe as ofertas, vai, lava as mãos e depois ele vai fazer a consagração. E esse gesto vem dessa época aqui. Muitos acham que aquilo lá tem referência a Pilatos, que lavou as mãos antes de sacrificar Jesus e tal. Mas não, é um gesto prático, vem dessa época. Porque como a gente vê aqui, ele recebia, naquela época eles recebiam alimentos, animais vivos, dinheiro, joias, tudo. E depois ele ia consagrar a Eucaristia, então ele tinha que lavar as mãos, porque ele contaminava as mãos, sujava as mãos. E foi um hábito que foi mantido até hoje. Sobre o canto utilizado nesse momento, o missal diz apenas que deve ser um canto aprovado, sem entrar em maiores detalhes. Então, muitas coisas aqui, como essa, o missal deixa em aberto para as conferências episcopais de cada país, né, definir.
Para finalizar a preparação das ofertas, o padre faz uma oração sobre as ofertas. Ao que todos se põem em pé, então o padre diz. E quando eu for falar aqui as orações, tal, eu não vou ler todas, porque são coisas que a gente sabe de cor e salteado, né? Então eu só vou falar um trecho para a gente saber uma referência ali do que a gente está falando e já vou tocar o barco. Então o padre diz: orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao que os fiéis respondem: receba, Senhor Deus, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Em seguida vem a oração eucarística, o ponto central da missa, a ação de graças, tão mencionado pelos pais apostólicos nesse nosso sacrifício de louvor. É um momento próprio dos católicos e deve ter o seu lugar apenas na devida celebração da Santa Missa, não em outros eventos e nem para estranhos. Não pode ser utilizada para converter, mas sim para enviar missionários. Então, é comum, por exemplo, um empresário católico está inaugurando uma empresa, uma loja, chama o padre para fazer uma missa lá no estabelecimento dele, na empresa dele. O padre vai fazer a missa, celebrar uma missa e tal. Esse tipo de missa que é feita assim, não convém que a liturgia eucarística faça parte, e sim apenas a primeira parte, que é a liturgia da palavra. A liturgia da Eucaristia é uma coisa para católicos, para a missa, no local certo, do jeito certo, para católicos. Não é para estranhos. Vai ser celebrada num ambiente onde só haja católicos. Não é o momento de converter ninguém. Não é para ter ninguém que não é católico lá acompanhando a celebração eucarística, a esperança de ser convertido. Não é. É para católicos. É uma ação de graça inspirada na Beracá judaica, que em grego significa Eucaristia, ou seja, Eucaristia é Beracá, né? Significa Beracá, que é a benção que os judeus davam, né? Que vem da própria Santa Ceia celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo juntamente com seus discípulos e que está intimamente ligada ao sacrifício da cruz. A oração eucarística tradicional no rito romano é a primeira, também chamada de cânon romano. As demais orações das antigas liturgias, são das antigas liturgias e ou adaptações de textos da tradição da igreja ou de textos bíblicos. Então nós temos aqui primeiro o prefácio. O padre diz: o Senhor esteja convosco e com teu espírito, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, damos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. E o padre continua: na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. E ele encerra cantando em uma única voz. Os fiéis respondem: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então, interessante que quando a gente fala Santo, 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 esse trecho aqui é bem retirado da cultura hebraica. Primeiro, esse santo, santo, santo. Na língua hebraica não existe superlativo. Então, se você quiser usar um superlativo para a palavra santo, uma coisa muito santa, você vai dizer santo, santo. Uma coisa santíssima, você vai dizer santo, santo, santo. Então, existe o santo, existe o santo, santo, como por exemplo o santo dos santos, né, no templo. No templo existe o santo dos santos, ou seja, uma coisa muito santa. E santo, 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 quer dizer santíssimo, que já é uma referência a Deus. E por isso que fala santo, santo, santo. E Hosana é uma palavra também que vem do hebraico, né? Hosana é uma expressão do hebraico que quer dizer louvor, fazia parte do Beracá judaica. E foi mantida pelos cristãos católicos por ser um louvor. O ideal é que o prefácio seja cantado. Então, o ideal é que essa parte aqui seja cantada, essa parte da liturgia, exatamente por ser um louvor. E o Beracá, o Hosana, essa palavra Hosana é uma palavra hebraica, foi mantida. Então você vê ali que há coisas do hebraico que foi mantido, né, dos primórdios, foi mantido até hoje. Hosana, tem coisas ali, o Kyrereison, que vem do grego, também foi mantido, das primeiras liturgias.
E se manteve até hoje, né? E aí vem a consagração. É a narrativa da instituição eucarística. Não se limita a refazer a última ceia de Cristo, mas também e principalmente tornar presente o seu sacrifício na cruz. Da mesma forma que a própria Santa Ceia de Cristo apontava para aquilo que havia de acontecer, a Eucaristia aponta para o que aconteceu. Na cruz, onde corpo e sangue foram preparados e um sacrifício foi oferecido em perdão dos nossos pecados. Então, em primeiro lugar, a Eucaristia, a gente crê que a Eucaristia, no momento da consagração, a transubstanciação. Ou seja, a substância da hóstia do pão, ela é a mesma substância da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a mesma substância divina. A matéria permanece a mesma, os acidentes são os mesmos, mas a substância, aquilo que é a essência da coisa, ela se torna divina. É a mesma realidade que se dava com Jesus. Jesus era 100% homem, como a Bíblia diz, igual a nós em tudo, menos no pecado. Se você pudesse, tivesse a oportunidade de levar Jesus para um laboratório, estudar ele, analisar ele, fazer tomografia, fazer radiografia, fazer ressonância, o que fosse, você ia ver que ele era uma pessoa comum. A matéria dele, os acidentes, é de uma pessoa comum. A substância dele era divina. Ele era consubstancial ao Pai. Ele tinha substância divina. Então a mesma realidade que se dava com Jesus se dá com a hóstia. Lutero, por exemplo, acreditava nisso. Lutero acreditava na consubstanciação. Ele achava que no momento da consagração Jesus estava presente, junto com a Eucaristia. Então ele estava ali presente. A partir do momento que a consagração acabava, ele não estava mais presente. Então nós não cremos na presença, nós cremos na essência, na substância. A substância muda. E acho que é só isso, né? Outra coisa. Da mesma forma que Jesus celebrou a Santa Ceia antes do sacrifício acontecer, antes da paixão, morte e ressurreição acontecer, nós também celebramos depois, fazendo memória de uma coisa que já aconteceu. Então Jesus, no momento que ele celebrou a ceia, ele sequer tinha sido passado pelo tríduo pascual. É uma coisa que ia acontecer no futuro. Ele estava celebrando uma coisa que ia acontecer. E nós celebramos uma coisa que já aconteceu. Então você vê que aí não tem temporalidade. É uma coisa atemporal. É uma coisa temporal. Entendeu? Da mesma forma que a Páscoa judaica. Os judeus comemoram na Páscoa a saída do povo hebreu do Egito. Só que a instituição da Páscoa aconteceu antes. A primeira Páscoa aconteceu antes do povo sair. Só que ela diz respeito exatamente à saída do povo. Eles comemoraram antes, uma coisa que ia acontecer. Da mesma forma se dá com a Eucaristia. A primeira Páscoa aconteceu antes e as outras Páscoas acontecem depois. Na Santa Ceia é a mesma coisa. A primeira Santa Ceia aconteceu antes e depois acontecem as outras. No primeiro milênio, essa consagração era cantada. Depois passou a ser feita em voz baixa pelo padre, de forma que os fiéis não ouviam. Com a última reforma litúrgica, voltou a ser feita em voz alta, em alta voz. Né? Então, se você tiver a oportunidade de acompanhar o rito tridentino, vai ver que a consagração é feita em voz baixa, os fiéis não ouvem. No momento da consagração, todos os que participam da celebração devem se ajoelhar, com exceção do sacerdote celebrante. Não observar essa exigência é uma postura de desobediência. Se o local ou alguma limitação física não permite que isso seja possível, deve-se fazer sempre uma genuflexão. Mas se nem isso for possível, deve-se então se inclinar sempre que o padre celebrante o fizer. Então todos que estão ali presentes têm que se ajoelhar. Mesmo se tiver mais de um padre, tiver outros padres acompanhando, um bispo acompanhando e o padre celebrando, os ministros da Eucaristia, todos têm que se ajoelhar no momento da consagração, menos o padre que está celebrando. E mesmo assim, em alguns momentos ele ajoelha, em 2 momentos. Então todos têm que se ajoelhar, todos.
Entendeu? Ah, mas o local não permite. A missa está sendo feita num local aberto, onde há barro, acabou de chover, está tudo molhado, não dá para se ajoelhar. Faça uma genuflexão. Ah, mas nem genuflexão eu não posso, porque eu sou cadeirante, estou de cadeira de rodas. Se incline. Não fazer, não cumprir essas ordenanças é desobediência. Esse é o momento em que o fiel não deve fazer nada, muito menos cantar. Então não é hora de cantar, não é hora de bater palma, nem nada disso. E no momento da celebração o padre fala: na verdade, ó Pai, vós sois santos e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas. Esse é o momento em que há a transubstanciação, há a consagração, no momento de nós nos ajoelharmos. E os fiéis respondem: santificai nossa oferenda ao Senhor. E o padre continua: na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, né? E ele encerra com: eis o mistério da fé. E os fiéis falam: todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Esse é o momento em que já aconteceu a consagração, já aconteceu a transubstanciação, nós nos levantamos. Então, Padre, celebrando, pois, memória da morte e ressurreição de vosso Filho, e os fiéis, recebeu, Senhor, a nossa oferta. E o Padre continua: e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Jesus Cristo, e os fiéis respondem: fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Aí há as orações eucarísticas, que são 5. A primeira oração: protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do rumo, e os fiéis respondem: caminhamos na estrada de Jesus. Segunda oração: dai ao Santo Padre Papa tal, o nome do Papa, ser bem firme na fé, na caridade, e ao nosso Bispo, o nome do Bispo, muita luz para guiar o seu rebanho. E os fiéis respondem: caminhamos na estrada de Jesus. O interessante é que nessa segunda oração, tanto o Papa quanto o Bispo, eles não recebem títulos. Então, por exemplo, quando era o Papa João Paulo II, vai dizer o seguinte, eles diziam o seguinte: dai ao Santo Padre o Papa João Paulo, e não mencionavam o segundo. Papa Bento XVI: dai ao Santo Padre o Papa Bento, e só, não mencionava o Bento XVI. Dai ao nosso bispo. Até esses dias, aqui na minha cidade, o bispo era o Dom Anuar Batiste. Então a gente falava: dai, e ao nosso bispo, Anuar. Não falava Dom. Aqui não recebe títulos, né? Por isso que é comum você não ver os títulos aqui nessa parte. E depois vem a oração 3. Esperamos enfrentar a vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja. E os fiéis respondem: esperemos entrar na vida eterna. Oração 4. A todos os que chamaste para outra vida, a nossa amizade aos marcados. Aí o fiel responde: a todo dai a luz que não se apaga. E a oração 5. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo pecador, dai força. Tá. E por último vem a chamada doxologia. O padre fala: por Cristo, com Cristo, em Cristo, e a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E os fiéis encerram com um amém. Quando o padre termina o prefácio, a ação de graças acaba e ele deixa para o celebrante a função de fazer as orações de intercessão e súplicas. É permitido que se coloque os nomes de fiéis defuntos nesse momento. Então a gente viu no outro vídeo, na primeira parte da liturgia, aquela parte da oração universal. Aqui também acontece, é permitido que se ponha o nome de defuntos. A oração de graça feita somente por um padre ou bispo encerra a oração eucarística. Então aqui se encerra a oração eucarística. Ritos de preparação para a comunhão. É o momento dos fiéis exercerem o seu sacerdócio batismal. E como filhos de Deus, adotados e enxertados no corpo de seu Filho através do batismo, oramos a oração por excelência, que é a oração do Pai Nosso. Então, nesse momento nós oramos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O Padre então complementa a oração: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Tá? E os fiéis aí sim concluem, né? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, e só então vem o amém. O amém não vem ao final do Pai Nosso, o amém vem só nesse momento. Essa é uma oração de cura e libertação e de certa forma um exorcismo.
Tertuliano, um cristão do século II, relatou que os cristãos não oravam como os pagãos, com as mãos e com as palmas das mãos voltadas para cima, esperando receber em troca favores divinos, mas oravam com os braços estendidos, semelhantes ao seu Senhor crucificado na cruz. Então, segundo Tertuliano, que viveu no século II, no momento de orar o Pai Nosso na missa, os cristãos não oravam daquele jeito que os pagãos oravam, assim, né, com as palmas das mãos levantadas, estendidas para cima. Eles oravam com os braços estendidos, ou seja, em forma de cruz. Então, se alguém quiser uma forma de um gesto ali, uma forma gestual para orar o Pai Nosso na missa, eu aconselho esse, né, os braços estendidos na medida do possível, lógico. Não vai dar um tapa na cara do irmão que está do lado, né? Eu oro assim, com os braços estendidos. E aí vem a oração da paz. Até aqui, Jesus orou conosco, agora nós oramos a Jesus. Então você percebe que até aqui, nós oramos para o Pai, só que aqui nós vamos orar para Jesus. Então o Padre fala, abre aspas, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E ele continua, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Ao que os fiéis respondem, o amor de Cristo nos uniu. Desculpa aí, a câmera caiu, é que meu gato tá louco aqui atrás, aqui se revirando, esbarrando na câmera, derrubando tudo, fazendo a bagunça. Gato é fogo. Após essa oração, as pessoas se cumprimentam. A orientação é para que seja um cumprimento como de rotina. Um cumprimento desses que damos no dia a dia, publicamente. As pessoas fisicamente próximas de nós. Então, é um cumprimento, né, na medida daquilo que você costuma cumprimentar no dia a dia as pessoas, né? Você não vai sair por aí beijando, abraçando. E também as pessoas mais próximas de você. Você não vai atravessar a igreja e ir lá do outro lado para cumprimentar um conhecido que você não via há muito tempo. As pessoas que estão ali próximas você cumprimenta, né? Um aperto de mão, ou um abraço rápido, né? Nesse momento não deve haver canto litúrgico, apenas o cumprimento seguido de a paz de Cristo. O abraço da paz é facultativo também. O padre pode dar um tempo para isso acontecer, mas ele pode também tocar a missa sem que isso aconteça, uma parte facultativa na missa. Em seguida vem a oração do Cordeiro, porque aí é que tá, muita gente se empolga lá no abraço da paz, aí já emenda o abraço da paz com a fofoca. Oh, você não foi no meu churrasco final de semana, pô, eu estava viajando, e começa o Cordeiro, a oração do Cordeiro, e a pessoa está lá ainda falando do churrasco do final de semana. O abraço do paz é para você cumprimentar quem está do seu lado direito, do lado esquerdo, quem está na frente, quem está atrás. Nesses tempos de Covid, a gente quase não acontece, mas normalmente, no mundo normal, isso acontece. Mas é para cumprimentar rapidamente e voltar para a missa, né? Porque na sequência vem a oração do Cordeiro. É uma oração que você tem que participar. Aquela oração que os fiéis fazem. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Oramos 3 vezes. Então vem a oração do Cordeiro. Nesse momento o pão é partido. E partindo o pão recordamos Cristo que foi morto. Então toda ali a celebração da Santa Ceia é um memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E o momento onde o padre parte aquela hóstia maior, ali é o momento da morte. Ali representa Deus morrendo na cruz, aquele partir daquele pão. Por isso que ele parte aquele pão, né? Parte a hóstia. No momento que ele parte a hóstia, é Deus que morre. Senhor, eu entrego em tuas mãos o meu espírito.
O ideal é que as hóstias que serão distribuídas aos fiéis sejam consagradas durante a celebração, na oração do Cordeiro de Deus. Mas há também a possibilidade de usar hóstias já consagradas que se encontram no sacrário. No sacrário são mantidas as hóstias consagradas, destinadas aos fiéis que não podem recebê-las presencialmente na missa. Por exemplo, enfermos, idosos, encarcerados, etc. No caso de uma hóstia consagrada se deteriorar e estragar, deve-se colocá-la num recipiente limpo e com água, esperando que ela se dissolva. Uma vez dissolvida, já não é mais pão, e não sendo pão, Jesus não está mais presente. Por fim, se derrama a água com a hóstia dissolvida em um lugar adequado. Algumas igrejas têm um local chamado de piscina, onde há uma tampa. Deixa eu pôr aqui. Onde há uma tampa que, quando retirada, dá acesso ao chão de terra. E nesse local é depositado. Com o mesmo zelo se trata todo objeto que conteve uma hóstia consagrada. É limpo e com os devidos acessórios, e a água resultado desse processo é descartada, também em um local apropriado. Então o padre diz: provai e vede, como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao que os fiéis respondem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aí aqui acaba a oração eucarística. E tem início a comunhão. Na última ceia, Jesus partiu o pão e entregou aos seus discípulos, da mesma forma que São Paulo relata que os fiéis se serviam por ocasião da Santa Ceia. O mais antigo testemunho que se tem respeito sobre receber a comunhão nas mãos ou na boca vem de uma inscrição encontrada na Ásia Menor chamada de Pectório. Datada do século II, ela diz: ó estirpe divina de peixe celeste, se referindo a Jesus. Recebe o alimento doce como o mel do Salvador dos santos. Come segundo a tua fome. Traze o peixe nas mãos. No século III, o escritor cristão Tertuliano, no norte da África, repreendia irmãos que tinham sacrificado aos deuses, dizendo que os tais cristãos se atreviam a, abre aspas, para Tertuliano, estender ao corpo do Senhor as mesmas mãos que haviam levado o corpo, se referindo à carne imolada, aos demônios, ó mãos dignas de serem amputadas. Então aqui relatos de que nos primeiros séculos a comunhão era feita na mão, né? O bispo São Cirilo de Jerusalém, século IV, escreveu. Gente, século IV. Olha o que São Cirilo de Jerusalém escreveu. Abre aspas para Cirilo. Quando te aproximares, não caminhes com as mãos estendidas ou os dedos separados, mas faze com a esquerda um trono para a direita, e que esta para receber o rei, e logo com a palma da mão forma um recipiente, recolhe o corpo do Senhor e dize amém. A seguir, santifica com todo o cuidado teus olhos pelo contato do corpo sagrado, e toma-o. Contudo, cuida de que nada caia por terra, pois o que caísse, tu o perderias como se fossem os teus próprios membros. Responde-me, se alguém te houvesse dado ouro em pó, não o guardarias com todo o esmero e não tomarias cuidado para que te caísse das mãos e para que nada se perdesse? Sendo assim, não deves com muito esmero cuidar de que não caia nenhuma migalha daquilo que é mais precioso do que ouro e as pedras preciosas?
São Cirilo de Jerusalém, catequese mistagógica, versos 21 em diante. Então aqui século III, ele falando do zelo que as pessoas tinham ao receber a Eucaristia e recebia nas mãos, né? Então é fato que nos primeiros séculos da Igreja, a comunhão era entregue nas mãos dos fiéis. Deve-se sobrepor uma mão à outra e, ao receber na mão que está por cima, segurar com a outra mão e levar à boca. Essa era a orientação de São Cirilo. Com o passar do tempo, as comunidades foram crescendo e, com isso, a Igreja passou a estabelecer normas para a entrega da comunhão. Os fiéis passaram a receber a comunhão diretamente na boca e, posteriormente, em apenas uma das espécies. Mais recentemente, somente a espécie do pão em forma de hóstia. O ideal é que haja um genuflexório chamado... Aqui é o ideal. O ideal tem que ser assim. Que haja um genuflexório chamado de mesa da comunhão, que fica entre a nave da igreja e o presbitério, com uma toalha sobre ele. Então os fiéis se ajoelham e, com as mãos sob a toalha, recebem a comunhão prostrados, em sinal de adoração diretamente na boca. No momento da entrega, o ministro diz: corpo de Cristo. Ao que o fiel responde: amém. E aqui vem um adendo, né? Atualmente, além do caráter devocional, a comunhão na boca se faz necessária para evitar a profanação da Eucaristia. Todo católico tem o dever de vigiar e atuar em caso de flagrante profanação, e o padre a permissão para negar a comunhão a alguém em estado de pecado público. Então, o padre tem autorização. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está em segunda união estável, né? Deve ser mantida afastada da Eucaristia. O padre pode negar para essa pessoa. Se essa pessoa entrar na fila da Eucaristia, o padre tem direito de negar. Para o católico, profanar a Sagrada Eucaristia, além de pecado grave, é também um crime previsto no Código de Direito Canônico, com pena de excomunhão automática e reservada à Santa Sé. A comunhão nas mãos é uma permissão dada pelas conferências episcopais, com autorização da Santa Sé, mas é uma exceção. Não é a regra, é uma exceção. Canonicamente falando, todo fiel tem o direito de receber a comunhão na boca e de joelhos. É um direito seu, é um direito. O padre que nega isso está abusando da sua autoridade. Que cada fiel avalie a situação e haja como achar melhor. E, em último caso, levar ao conhecimento do bispo. É claro, eu não vou querer que você, a partir de hoje, vá comprar briga com seu padre, lá arrumar discussão no meio da missa. Então você haja conforme você achar que tem que agir. Se você achar que deve fazer valer o seu direito, vá até as últimas consequências. O padre negar para você, como muitos negam, vá até o bispo e denuncie. Abre um processo na mitra da diocese. Faça com que esse padre seja punido, porque ele está cometendo um abuso. Ele está sendo um padre desobediente. Você tem direito de receber de joelho e na boca. Antes de receber a comunhão é necessário fazermos um gesto de reverência, se inclinando. O missal prescreve uma devida reverência, e são as conferências episcopais que também determinam como vai ser essa devida reverência. Após receber a comunhão, que o fiel retorne ao seu lugar e fique em silêncio ou orando silenciosamente, em voz baixa. O rito da comunhão se encerra com o último oremos da missa. E aí vem a benção final, depois do oremos. O padre fala: o Senhor esteja convosco, fiéis, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Os fiéis falam amém. E o padre: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Os fiéis, graças a Deus. Muitos falam que alguns padres em alguns lugares devem falar: ide em paz e que o Senhor vos alcance.
Porque nessa hora já tem gente, já tem católico lá na porta de saída, já saindo para ir embora. Né? Mas enfim. Bem, gente, essa foi a minha série sobre a Santa Missa. Desculpa esse tempo que eu fiquei afastado, né? Envolveu ali problemas técnicos, motivo de saúde também, então me perdoe se eu fiquei muito tempo afastado. A próxima série que eu pretendo fazer é sobre demonologia. Depois eu farei uma outra, talvez sobre os dons carismáticos. Aí eu vou entrar na série histórica mesmo, né? Eu vou falar sobre história das escrituras, história da igreja, Inquisição. Então, que vocês curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, indique esse canal aos seus amigos, né? Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a crescer, né? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Como diz meu amigo Cláudio Campos, paz e bem. Até a próxima. Amém.